Meu nome é Andréa, eu me formei em terapia ocupacional na USP, né, em 1986 e, na verdade, eu comecei a trabalhar em seguida e voltei para a universidade para estudar, para fazer especialização e mestrado na década de 90. E aí eu fiquei comissionada no curso de terapia ocupacional da USP por 10 anos. Nesse tempo eu fiz meu mestrado, meu doutorado, né? Terminei antes minha especialização e aí eu comecei a exercer um pouco essa atividade docente. Apesar de estar como técnica, eu tinha a parte de supervisão de estágio com os alunos, acompanhamento de projetos, né? Então eu participei muito da vida docente, né? Da universidade, lá do curso. E depois que eu terminei meu doutorado, eu prestei o concurso e vim para a Unifesp. Foi em 2010. Nós estamos em processo de revisão da matriz curricular, não é? Mas como é que funciona? Ele é mais complexo que as outras universidades. Esse campus, ele foi formado com um projeto pedagógico muito audacioso na época, né, que foi em 2006, 2005, 2006, né, que é um projeto baseado na formação, né, interprofissional e interdisciplinar. Então, nós temos na nossa matriz curricular 4 eixos que compõem o curso de terapia ocupacional. 3 eixos comuns, né, que é o eixo biológico, o eixo de trabalho em saúde, que seria mais ou menos a questão da saúde coletiva, né, e o eixo de inserção social, que seria a parte de ciências humanas e sociais, né? Esses 3 eixos comuns, eles compõem todos os 6 cursos do campus Baixada Santista. Então, até o 3º ano, os alunos dos 6 cursos têm aulas comuns, misturados, em turmas misturadas, né? E tem o eixo específico de terapia ocupacional. E nesse eixo específico são as disciplinas, os módulos que compete à terapia ocupacional, a formação terapeuta ocupacional. Desde o 1º ano, o aluno entra em contato com o curso de TO, né, num módulo que chama Conhecendo a Profissão, que tem um pouco da história, né, não é ainda fundamentos. Então, nesse Conhecendo a Profissão, o aluno tem a história da terapia ocupacional, né, como é que estamos, como é que fomos, né, todo esse percurso. Ele visita instituições que têm terapeutas ocupacionais para observação e ele tem atividades no laboratório de recursos terapêuticos para entrar em contato com esse universo das práticas, né? E tem uma atividade, um módulo que chama Atividade de Recursos Terapêuticos, né, no 1º ano, que é cotidiano, que é onde eles vão explorar e olhar para esse cotidiano, né, dos nossos usuários, o que é esse cotidiano que a TO tem sua clínica ancorada. E assim progressivamente. Então, no 2º ano entram módulos de fundamentos, né, continuam os módulos de atividade de recursos terapêuticos e no 3º ano são os módulos específicos. Então, saúde mental, saúde física, contexto educacional, social, né? Então todos os módulos específicos da terapia ocupacional hoje, na atual matriz, eles estão no 3º ano, todinho. E no 4º ano eles vão para estágio. Eles vão para estágio em instituições que são conveniadas com a Unifesp, né? Aqui e em São Paulo, né? E aí tem uma terapeuta ocupacional que é a preceptora, né? E monta o estágio, tem um planejamento de estágio, né, em que eles entram em contato com o usuário do serviço, fazem os projetos terapêuticos, participam das discussões de caso, né, então, das reuniões de equipe, enfim, a prática. Nós temos professores tutores, então é assim, é um pouco diferente. Aqui, por exemplo, em Santos, além das instituições conveniadas, alguns docentes oferecem estágio para os alunos em determinada área. Por exemplo, nós temos uma professora na área de RBC, né? E ela oferece estágio. Ela está no campo de estágio como preceptora também.
Os docentes que não oferecem estágio, não estão como preceptores, eles são tutores. Então, por exemplo, o professor Fernando Kinker, que é da área de saúde mental, ele é o tutor de todas as instituições que oferecem estágio de saúde mental e acompanha esses alunos que estão no campo de saúde mental. Não dá para se formar se você não tem essa vivência, essa experiência de estar com o usuário, de estar na equipe, né? E entender como funciona, porque além do aluno saber avaliar, fazer a triagem específico, né, o projeto terapêutico específico daquele usuário, ele precisa estar no território, ele precisa conhecer a equipe e participar dessa equipe. Isso é um aprendizado imprescindível. A única questão aqui na Unifesp, que hoje a gente está revendo, é que essas práticas supervisionadas, elas deveriam começar no primeiro ano, né? Como observação, como contato maior. E isso a gente está revendo na nossa próxima matriz, né? Para fazer a revisão da matriz, que essas práticas venham desde o primeiro ano. O eixo trabalho em saúde, ele leva o aluno para o campo. Então, por exemplo, o primeiro ano do aluno, ele vai conhecer as comunidades que a gente tem trabalho aqui em Santos. Então, ele vai para o território. Então ele vai para a Zona Noroeste, ele vai para o morro conhecer, né, uma visita guiada, né, para conhecer os territórios onde eles vão atuar. No segundo ano, esse aluno vai desenvolver os projetos terapêuticos e as narrativas, né? Então ele vai fazer as narrativas dos usuários e no segundo semestre já pensar no projeto terapêutico. Ele também tem uma outra prática nesse trabalho em saúde, que é com grupos populacionais, fazer intervenções com grupos, então grupos de crianças, grupos de idosos, e aí os professores que vão orientando. Essa prática ela é muito importante para o aluno de terapia ocupacional, porém, ela, nesse modelo atual, ela está completamente dissociada de uma, como é que eu diria, uma supervisão de um terapeuta ocupacional, né? Como é que a gente traz essa experiência que eles estão tendo no campo, né, no trabalho em saúde, para terapia ocupacional, né, como prática da terapia ocupacional? Como é que a gente faz essa liga? Então é isso que a gente tem trabalhado bastante. Os alunos, eles têm chegado à universidade, não é só aqui, eu via muito isso na USP também, muito imaturos. Às vezes eles chegam muito novinhos, saem do colégio, entram para a universidade, eles não sabem como funciona a universidade, né? Então, assim, tem uma imaturidade no começo. O fato de muitos deles morarem fora de Santos e virem para cá estudar, poderem morar sozinhos, em repúblicas, né? Muda completamente a visão de mundo deles. Uma aluna me falou, ela falou, professora, estou tendo que aprender que a roupa suja ela não vai sozinha para a máquina, o lixo não vai sozinho para a lixeira. Então isso também é um aprendizado de vida para eles, poder se virar sozinho, ter essa autonomia, né? E aqui a gente tem isso muito forte, porque a maioria dos alunos é de fora, às vezes até de outros estados, né? E então eu acho que quando a gente pega o aluno que chega no primeiro ano e depois quando a gente pega, né, porque eu fico muito mais próximo deles em terceiro e quarto ano, né? Que eu dou aula no terceiro e acompanho estágio, né? Mas você consegue ver o amadurecimento, a postura, quando eles se formam, né? É muito diferente, é um aprendizado de vida, né? E a profissão para eles, daquela pergunta inicial, mas o que faz a TO? O que é a TO? Né? Agora eu já sei, né? Eu vou me formar e já consigo pensar nos projetos, né? As práticas que eles têm de ir ao território, de fazer intervenções com os grupos populacionais, né? Intervenções orientadas, colher as narrativas, entrar na casa do usuário, porque eles vão na casa deles, né? Eu acho que isso a gente vê pelos relatos, né? Tem muitos trabalhos já publicados da equipe de docentes do trabalho em saúde, do eixo, né? Do quanto isso modifica os alunos.
quanto o olhar deles se modifica para o sofrimento do outro, né? Se colocar no lugar do outro, a questão da alteridade, né? E o quanto é importante pensar num trabalhador de saúde hoje, né? Que possa propiciar melhorias para essa população, né? Melhor qualidade de vida. Então eles se sensibilizam muito e refletem muito sobre isso. Então essas práticas são muito importantes. Quando você chega para trabalhar num determinado lugar, o seu chefe diz, olha, não sei o que faz a terapia ocupacional, você fica aí, né? E eu falei, não, eu sei o que eu faço, eu posso dizer, né? Então você me deixa trabalhar, né? Então acho que tem um lugar que a gente tem que se colocar, né? Porque hoje a gente tem conhecimento produzido, a gente tem um lugar profissional, né? Não dá mais para falar que a terapia ocupacional é uma profissão desconhecida, né? E a gente tem que assumir que a gente tem produzido isso, né? Não dá para falar que não sei o que é TO, não, sabemos, né? E temos um lugar, né? Profissional garantido. Então eu acho que esses desafios que eu vivi, explicando o que era TO, como fazer, hoje já não é tanto assim, né? E além disso, acho que teve um desafio nas equipes por onde eu passei, de se colocar como importante nessa equipe, como fundamental. Então eu conto também, por exemplo, que teve equipes de trabalho que eu entrei, onde eu era a única TO, e quando eu saí já tinham 5 trabalhando. Você produz demanda, né? Você produz a necessidade e sabe que seu trabalho é muito forte, muito eficaz dentro daquela equipe. Sem TO vai fazer falta, né? E é isso que cada um de nós, como profissionais, nós temos que fazer. Isso é um desafio grande, né? Porque ainda tem muitos lugares onde a TO não é considerada como profissional importante naquela equipe. E é esse trabalho que a gente tem a fazer. Na área acadêmica é isso, todo dia eu me sinto desafiada, né? E neste momento eu me sinto muito desafiada porque eu estou num cargo de coordenação, né, de um curso de graduação de uma universidade federal, né, que não é qualquer coisa, e eu acho que sem muita experiência nisso, nessa parte administrativa, né? Então a todo momento eu tenho que me superar. Fora isso, eu acho que ser docente, né, é uma função, é um papel aí que te leva, que te põe desafios a todo momento, né? Então, muitas vezes você acha que você está certo num certo raciocínio, mas você é questionado em relação a isso, tem que buscar novas formulações, né? Você não pode nunca estar parada, né? Então, agora, meu grande desejo, saindo da coordenação, é voltar a estudar, fazer o pós-doc, para poder voltar a me alimentar um pouco, né? Porque a parte administrativa, ela consome muito tempo, né? Eu acho que o terapeuta ocupacional é um trabalhador não só da saúde, acho que do campo social, né? Da educação. Hoje a gente tem conquistado espaços. Eu tenho visto como uma qualidade da terapia ocupacional e que outros profissionais falam, é a possibilidade de estar em equipe, né? O TO tem uma qualidade que é conseguir trabalhar numa equipe interprofissional de uma forma muito boa. Ele tem um panorama, e isso precisa ter na formação, né? Uma noção de como funciona aquela instituição, como funciona aquele território, como é que é o cotidiano daquelas pessoas. A nossa clínica é a clínica do cotidiano, né? É a clínica onde a gente trabalha no dia a dia, né, daquele indivíduo, da qualidade de vida. Então, uma das qualidades é a alteridade, é poder se colocar no lugar do outro, né? É poder escutar esse sofrimento, de onde ele vem. O terapeuta ocupacional precisa saber isso, né? E como é que eu vou ajudá-lo nessa perspectiva desse cotidiano, né? Além disso, acho que o terapeuta tem que manter, na verdade acho que ele já tem, mas ele tem que manter essa qualidade na formação de estar em equipe, de poder, você vê que tem muitos TOs que hoje são chefes de equipe, coordenadores de equipe,
porque eles têm uma noção ampla daquilo, né? Daquele campo. Então, eu acho que isso é importante. A terapia ocupacional tem crescido muito. Ganho grande na área social, né? De estar como profissional do SUAS, isso ampliou bastante, né? Tira só da questão da saúde, de ser um trabalhador da saúde, né? Eu acho que hoje tem várias vertentes, vários profissionais e vários cursos que a área da cultura está sendo também um campo importante, né, de prática da terapia ocupacional, e a área da educação, né? Mas hoje ainda estamos muito na saúde, né? O maior número de profissionais e de empregos, né, que tem a terapia ocupacional como um dos profissionais que estão na equipe, a área de saúde mental, a área de saúde física, reabilitação, isso ainda tem. Na cultura, eu na verdade tenho acompanhado de longe, acho que no último Endoto isso apareceu bem forte, né? Tem hoje projetos de pesquisa, tem intervenções de professores, por exemplo, aqui nós temos uma professora, que é a professora Flávia Lieberman, né? Que o estágio dela é um estágio voltado para a comunidade, para um grupo de mulheres numa comunidade, mas ela está ancorada numa instituição cultural, né? Numa ONG que trabalha com música, dança, né? E como ela é professora de recursos terapêuticos, atividades expressivas, teatro, tudo, ela encontra na cultura, né, uma prática para TO muito importante. Apesar de hoje ainda não termos, como temos na saúde, como temos no SUAS, o profissional, o terapeuta ocupacional inserido. É ser um profissional que esteja aberto, né, à escuta, ao fazer do outro, né? Eu acho isso muito importante para o terapeuta ocupacional. Volto na questão da alteridade, de poder entender como funciona ou como é, né, sem juízo de valor, né, os nossos usuários, as nossas comunidades, né. Então acho que ser terapeuta ocupacional é ser um bom profissional que consegue trabalhar, né, com o sofrimento alheio, né, poder ajudar nisso. A terapia ocupacional ela se transformou muito, ela cresceu e vai crescer ainda mais na perspectiva que nós temos de abertura de novos cursos. Acho que os cursos, a expansão da universidade, né, das federais que trouxeram novos cursos, elas vão fomentando, né, criando campos para terapia ocupacional diversos, né? A questão da cultura é um exemplo claro, né? Então a profissão só tende a crescer com isso, né? No último encontro de docentes de terapia ocupacional, a gente lidou muito com essa ambivalência. Como é que eu vou? Tem um curso lá em Jaboatão dos Guararapes, né? Que você não tem uma rede de saúde eficiente, SUAS nem pensar, né? Uma coisa assim, mais ou menos. Você não tem rede, né? E muito menos TO. Tem uma TO no município, trabalhando na PAI, por exemplo, né? Então, como é que você vai oferecer estágio? Como é que você vai para campo, né? Como é que você vai criar campo de trabalho para terapia ocupacional? Né? Como é que esse profissional vai entrar nessas equipes, nesse território, né? Nessas comunidades? Então, esse é um desafio. Ao mesmo tempo que os nossos docentes estão indo para campo oferecer estágio, eles tiram também de estar dentro da universidade, eles saem de dentro da universidade e deixam de produzir pesquisas. Isso é uma faca de dois gumes. A gente vai ter reflexos disso. Mas nesse momento é isso que precisamos fazer. Ir a campo, produzir conhecimento, dizer que a TO está ali, que a TO é importante. Eu acho que o futuro é promissor, viu? Eu sou otimista. Eu acho que temos aí um crescimento grande. Eu acho que a TO ela tem criado áreas de atuação, né? Então, e o que precisamos mesmo é acreditar na nossa profissão, né? Que produzimos diferença, né? E que podemos fazer mais. Uma boa formação é o que vai originar um bom profissional.
O que ele vai viver e conhecer na universidade não é tudo que ele precisa aprender para ser um bom profissional, com certeza, né? Hoje formamos um profissional generalista, que ele pode atuar, né, em várias frentes, mas ele vai ter chances de saber de tudo, conhecer os campos de trabalho, né? O que cada um deles traz como questão e conhecimento, e depois poder procurar ser autônomo para procurar isso, né? Se aprofundar, se especializar, continuar estudando, né? Mas eu acho que a formação, a questão da ética, da responsabilidade, né? Isso uma boa formação tem que dar, para que ele seja um bom profissional. Minha vida foi mudando à medida que eu fui entrando em contato com tantos sofrimentos, com tantas dificuldades, né, das pessoas que eu atendi, tantas histórias de vida, né, e eu fui podendo elaborar isso e crescer muito com isso, como pessoa. Não dá para desvincular, né? Então, quando eu falo que para o terapeuta ocupacional é imprescindível que ele saiba, ele tenha ética, mas ele saiba o que é estar no lugar do outro, para poder cuidar do outro, porque a gente faz o cuidado, né? Isso é pessoal, isso é o que eu falo para os meus alunos. Eu não sou politicamente correto. Quando eu falo da inclusão social dessas pessoas que a gente atende, não é porque eu tenho um discurso politicamente correto, é porque é uma filosofia de vida. Isso está muito junto, né? Então não dá para eu falar, olha, nós vamos levar fulano para a escola, mas não que acredito muito nisso, mas hoje eu tenho que falar isso. Não, eu acredito nisso, eu trabalho para isso e na minha vida pessoal isso é uma condição, né? Eu posso receber, trabalhar no meu contato diário pessoal com outras pessoas que têm dificuldade e saber o quanto é importante para ela estar ali, né? Eu acho que principalmente a questão do cuidado com o outro. É uma geração formada em colégios particulares, usando serviços de saúde particulares, e eles não têm noção do que é o público, do que é estar no espaço público, né? E eu sinto muito isso na universidade pública. Eles têm que aprender como é que funciona uma universidade pública, né? Por que aqui a gente tem que estudar o SUS como um sistema único, universal de saúde? Porque eu sou um trabalhador do SUS e porque eu não sou um trabalhador da clínica privada, né? Então, eu acho que isso tem se acentuado sempre, né? Esse difícil entendimento do que é uma universidade pública, do que é o público, né? Em contraposição ao que é privado, né? Eles têm uma mentalidade, muitos que chegam aqui, de serviços privados, de educação, de saúde, de tudo, cultura, né? Então isso acaba tendo uma diferença. Fora isso, a autonomia, né? A independência, né? Quando a gente fala, na minha geração, isso eu resolvia sozinho, né? Aqui a gente tem que ajudar muito, né? Então, fazer a semana padrão dos alunos junto com eles, alguns têm dificuldade, né? E não me lembro de um dia ter ido até a coordenação de curso, né? Então, acho que são questões que a questão da autonomia e a questão do público-privado são diferenças marcantes, assim, na formação deles. A ampla gama e é verdade, né, de conhecimento, e você tem um jeito de estudar que é diferente daquela época, né? Então, por exemplo, a autonomia, que eu falo autonomia sempre, a autonomia do estudante, ela é muito requisitada, porque hoje as aulas não são aulas teóricas expositivas, você exige a participação do aluno, tem seminários, aulas práticas, né? Isso exige uma formação, né, do aluno, que ele seja mais presente nela, né? Ele não é um mero espectador mais, né? Exatamente por isso a gente vê dificuldades. Existe uma dificuldade,
né? Porque no colégio particular, a maioria deles, os alunos chegam com uma formação em que eles são, a professora fala o que eu tenho que fazer, que dia a prova, o que eu tenho que estudar. Hoje a grande reclamação, por exemplo, de alguns alunos, é que os professores falam, olha, conteúdo é esse, tem tais e tais livros na biblioteca. E não fala onde é que ele tem que procurar. Eu falei, gente, vocês estão na universidade, vão pesquisar, que livro é melhor. Agora, uma pesquisa boa, se as universidades, eu falei no Endoto isso, nós fizemos uma pesquisa grande aqui do perfil do egresso. E foi muito rico, porque são esses aspectos. Quem é esse aluno formado aqui e onde ele está agora? E o que foi relevante na formação dele? O trabalho está lindíssimo. Se cada universidade, cada curso fizesse o seu perfil do egresso, uma pesquisa bem feita, seria muito interessante. Nós não costumamos coincidir a penalidade ética com a penalidade pecuniária. A gente chama sequencialmente. Então, geralmente, a pecuniária, ela dói muito no bolso da pessoa. Uma advertência, ela não é assentada no prontuário. Se a pessoa é primária, ela...